Olá, bom dia a todos. Obrigada pela paciência, desculpe o transtorno, a gente teve alguns problemas técnicos. Eu sou a Júlia, cofundadora do Fin4She junto com a Carol. O Fin4She, para quem não conhece, é uma iniciativa para promover e incluir mulheres no mercado através de 3 pilares: atração, retenção e ascensão. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês, não só pela paciência, mas por estarem aqui assistindo a gente. Hoje a gente vai ter um dia bem extenso, com muitas mulheres incríveis, né, mulheres inspiradoras e que estão fazendo a diferença no nosso mercado. E, em segundo lugar, eu queria agradecer a Carol por todo o trabalho duro que ela fez para conseguir fazer o Young Women Summit, por ter idealizado, estruturado, executado o evento. Então, Carol, obrigada. É um privilégio de ter ao meu lado no Fin4She. Obrigada, Júlia. Bom dia a todas, a todos. Eu sou a Carolina, eu sou uma das fundadoras do Fin4She e é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Na verdade, com mais de 1.500 mulheres que se inscreveram para participar do nosso evento hoje. Um dos projetos do Fin4She é a primeira edição do Young Women Summit. É um evento que nasceu com o propósito de trazer mais representatividade e criar um fórum de discussão dos principais temas e tendências do mercado, além de aproximar jovens em início de carreira das empresas e do mercado. Uma outra novidade é o lançamento do Banco de Currículos do Fin4She, que já conta com mais de 1.500 mulheres cadastradas e que será um caminho muito importante para a diversidade e inclusão nas empresas. Alguns dados relevantes do nosso banco de currículos. 82% das mulheres cadastradas nesse banco estão em busca de uma oportunidade de emprego. 21% são mulheres negras e 68% são jovens universitárias. Como nós não conseguimos construir nada sozinha, eu gostaria também de agradecer a todos que acreditaram no nosso projeto, a tantas mulheres que me estenderam a mão e que me deram a força, principalmente ao nosso apoiador, o CFA Society Brasil, através do Young Women in Investments, aos nossos patrocinadores, Ambima, BTG Pactual, BR Partners, Franklin Templeton, XP Inc., Pandora Investimentos e Right Capital, aos nossos parceiros, a Agência Dono, M2, Instituto Mundo Aflora, 100 Women e o Valor Econômico. E principalmente a parceria desse estúdio maravilhoso e sustentável do BTG Pactual, que nos abriu as portas aqui de casa. Queria agradecer também aos 30 palestrantes que toparam embarcar nessa jornada com a gente e que juntos construímos uma agenda excepcional de 10 horas de conteúdo. E a todos os participantes, mais de 1.500 mulheres que se inscreveram e que acreditaram também no nosso sonho. Eu acho que esse vai ser o primeiro evento do mercado financeiro que nós teremos 27 palestrantes mulheres e somente 3 homens. Dando início ao nosso evento, que será composto por 9 painéis, eu gostaria de convidar a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, a Patrícia Ellen, que irá abrir o nosso evento. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Júlia, bom dia, Carol. Eu estou aqui... Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho aqui? Eu estou te vendo. Sim. Bom, em primeiro lugar, parabéns, eu ficava ouvindo. Muito obrigada. Eu queria te contar uma curiosidade, que foi uma missão quase impossível a gente escolher quem iria abrir esse evento, porque, como eu te falei, nós temos 27 mulheres incríveis que vão palestrar, executivas, garotas no início da carreira, e foi muito difícil, assim, eu fiz uma pesquisa muito extensa de quem eu poderia trazer e quem poderia trazer uma mensagem positiva. E eu recebi a indicação do seu nome de 3 mulheres que eu gosto, confio e admiro muito. E ficou fácil para decidir quando elas me falaram sobre você, e eu fui ler e pesquisar um pouco mais sobre a sua história. E fiquei super feliz que você topou e aceitou estar aqui com a gente hoje.
E quando eu pensei assim, o que poderia ser a sua mensagem e o que poderia ser o principal objetivo de você estar aqui com a gente hoje, eu pensei que sim, nós mulheres, nós podemos conquistar todos os nossos sonhos e espaço, que a gente pode conquistar tudo que a gente quiser e que você é uma prova disso. E eu espero que você inspire sempre muitas mulheres, muitas garotas, com a sua história e com a sua voz. Muito obrigada. Poxa, tô até aqui emocionada, Carol. Difícil começar aqui. Já estava emocionada antes, ouvindo a abertura de vocês, você e a Júlia falando, e fico honrada de saber aqui que fui recomendada para você por mulheres. Eu vi as palestrantes de vocês aqui, o evento está incrível. Parabéns mesmo pela iniciativa. O modelo que vocês estão colocando aqui de ter tantas palestrantes mulheres já quebra paradigmas, né? Eu faço muitos eventos aqui no governo do estado, participo de muitos fóruns, e tipicamente ao contrário. Às vezes as fotos ficam até super impactantes, tem eventos que a gente vai abrir o painel, assim, tem 20, 30 homens, e acontece mais de uma vez por dia de eu ser a única mulher assim no painel. Então, acho que é muito importante iniciativas como essa. Nós precisamos ter um modelo de liderança, de gestão mais equânime, porque é mais sustentável, não somente financeiramente, mas socialmente também. Bom, eu estou aqui com vocês e queria ver, Carol, a ideia, entendo que é fazer uma abertura aqui, mas queria também garantir que a gente tem um tempo para bater um papo. Eu queria só ouvir de você aqui se eu posso fazer uma fala inicial, como é que vocês querem fazer esse bate-papo. Sim, claro, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória, e todos que estão nos assistindo podem nos mandar perguntas através do chat no link, e sim, nós podemos trazer essas perguntas para você, para a gente fazer isso de uma forma mais interativa também. Tá bom, combinado. Bom, eu vou fazer uma versão bem curta da história, mas eu estou secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia hoje, vou fazer um pouquinho de trás para frente. Antes de vir para o governo, eu era presidente de uma empresa de tecnologia em saúde, a Optum, do grupo United Health. Hoje é a maior empresa de tecnologia em saúde do mundo, e junto com esse trabalho, eu também dou aula de inovação digital no Centro de Liderança Pública para gestores públicos e de liderança adaptativa, um trabalho que eu tenho feito que sempre me inspirou muito, fruto do curso que eu fiz. Eu tenho mestrado em gestão pública por Harvard Kennedy School, MBA pelo INSEAD, e no mestrado eu conheci um professor que chama Ron Heifetz, que é um psiquiatra, e trabalha muito com modelos de liderança, fazendo mapas aqui de como é que nós fazemos o resgate do propósito para grandes sistemas, e muitos dos princípios do que eu aprendi ali com o professor Ron Heifetz, eu tenho aplicado na prática aqui em gestão pública, e eu acho que é um elemento fundamental também para a gente desenvolver o trabalho de liderança feminina. Minha história mais recente é essa. Eu tive um trabalho longo como consultora, quase 20 anos, eu fui sócia da McKinsey, fiquei na consultoria quase 20 anos, e nesse trabalho eu tive chance de trabalhar muito com o mercado financeiro. A minha área de especialização era com instituições financeiras, passei quase 10 anos trabalhando com as maiores instituições financeiras do Brasil e do mundo, e depois fui me especializando e enveredando aqui para o mundo da gestão pública, que é a minha grande paixão. Então, já parabenizo novamente vocês, porque trabalhando nesse contexto, hoje está meio... Estou aqui no Palácio, tem bastante helicóptero passando, às vezes vai ter um ruído aqui no backstage, porque a gente está aqui nesse grande dilema, né, lutando pelas vacinas. Na sequência, eu vou sair daqui para uma reunião com o governador, com os poderes. Então, nós estamos trabalhando aqui dia e noite para a retomada econômica e também para que a gente tenha um trabalho aqui rápido, célere, para a resolução da crise do coronavírus. Eu estava contando um pouco dessa experiência com as instituições financeiras, e aí eu volto para de onde eu vim aqui. Eu nasci no Campo Limpo, na Vila das Belezas, passei muito da minha vida ali entre o Campo Limpo e o Real Parque, ali na entrada da favela do Real Parque, onde boa parte da minha família ainda mora. Venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha avó é sergipana, ela veio num pau de arara de Sergipe para São Paulo, com 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres, e a minha mãe é filha também de uma mulher índia, né, que ela não teve a chance de conviver
muito, mas a história de batalha das mulheres da minha família sempre me inspirou muito. Meu pai também muito batalhador, uma família de empreendedores, mas sempre com mulheres fazendo muito o que a gente conhece muito bem, que é essa tripla jornada. Então, já fazia parte da minha realidade desde pequena. Minha mãe sempre trabalhou, cuidava da gente, estudava. Eu lembro que quando eu estava completando o ensino médio, minha mãe estava completando o ensino médio dela no supletivo, meu pai completando, na época, o ginásio no supletivo também. Então, todo mundo estudando, trabalhando em casa. Esse modelo aqui de buscar... Eu tenho irmãs, né? Então, nós crescemos em 3 mulheres em casa. Hoje nós somos 5 mulheres e 2 homens, mas as minhas irmãs ali com a idade mais parecida com a minha, nós crescemos em 4 em casa, e com essa realidade onde todas podiam fazer o que quisessem, né? Jogar futebol, brincar com carrinho de rolemã, brincar de boneca, e eu fui começar a perceber a diferença exatamente quando eu comecei a trabalhar aí no mundo financeiro. Meu primeiro emprego, eu fiz faculdade de administração, meu primeiro estágio foi em banco, foi no Unibanco. Eu trabalhei na área de corporate banking, eu era analista de risco de crédito, então é uma área que eu sempre gostei muito, né? A parte mais matemática, de risco, de modelagem, sempre trabalhei com isso, e mesmo hoje no setor público, que eu trabalho com a área de tecnologia e muito na área de desenvolvimento econômico e saúde, eu continuo trazendo essa base de modelagem, de risco, aplicação de redes neurais para desenvolvimento econômico. E esse contraste aqui de homens e mulheres começou a ficar mais evidente para mim exatamente quando eu comecei a trabalhar no mundo financeiro, porque eu percebia que na base ali as mulheres entravam juntas, mas depois elas desapareciam, né? E hoje, mesmo hoje, assim, mais de 20 anos depois, esse ponto ainda é um ponto muito forte. Eu vi aqui uma pesquisa da Oliver Wyman, que mostra que hoje somente 6% das presidências das principais empresas de serviços financeiros são ocupadas por mulheres. E quando a gente fala de cargos de vice-presidência, ainda assim é muito pouco, 16% dos cargos de vice-presidência são ocupados por mulheres. Eu tenho grandes amigas que ocupam alguns desses cargos hoje, que eu admiro muito, né? Por exemplo, a Ana Karina Dias, hoje é a única mulher que ocupa uma presidência de banco brasileiro privado no Brasil, que é o BMG. Tem algumas que ocupam bancos de desenvolvimento, como a Liane Lemos, que ocupa o cargo de presidência do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Mas realmente temos ali, agora na parte de fintechs, temos, né, a Cristina Junqueira no Nubank, que é uma das fundadoras, não presidente, mas, enfim, é um modelo aqui que é muito desafiador. Então, nós temos, curiosamente, um movimento que tem acontecido, o aumento do percentual de mulheres como investidoras. A B3 registrou aí uma presença recorde de CPFs femininos recentemente, com mais de 25% dos investidores agora sendo mulheres, né? Quando a gente fala de investimentos em tesouro direto, o número cresceu para 32%, mas ainda é um número menor, dado que as mulheres ocupam mais da metade aqui da população, né? Nós crescemos como investidoras, crescemos muito como empreendedoras, mas ainda não ocupamos os cargos de liderança. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por isso aqui eu tenho 3 causas principais aqui no que diz respeito a fortalecer a presença feminina. Uma delas é mulheres no empreendedorismo, a outra é mulheres em tecnologia, e a terceira é exatamente mulheres em cargos de liderança. O que nós vemos é que as mulheres não passam naquele patamar dos 20% nos cargos de liderança. E é difícil a gente passar essa marca porque tem muitos vieses que precisam ser resolvidos. Um exemplo prático que eu posso trazer aqui da minha pasta: como a gente quer fazer muitas políticas para mulheres, mulheres negras, a gente precisa ter mulheres na gestão também. Então, o cuidado que eu tive foi que nos meus reportes diretos, a gente tem aqui um modelo econômico. Nós temos metade mulheres, metade homens, e também uma representação racial. Nós temos mulheres negras, eu tenho 4 mulheres negras que hoje se reportam diretamente a mim. Temos também a composição homens, negros, asiáticos, porque é para que as políticas representem aqui também os públicos que nós temos numa sociedade tão diversa que é a nossa sociedade de São Paulo. Mas para fazer isso acontecer não é trivial. Eu confesso que para cada 10 currículos que eu recebia, 2 ou no máximo 3 eram de mulheres. Quando eu colocava os processos seletivos na rua, acontecia que se a gente não divulgasse para as mulheres, naturalmente eu receberia tipicamente muito mais currículos de homens. E uma última anedota que eu queria contar sobre isso
A gente tem aqui 16 diretores regionais do trabalho e nós fizemos o primeiro processo seletivo para esses cargos. Nós recebemos mais de 2.000 currículos. Como nós fizemos uma divulgação equânime, nesse caso nós tivemos mais de 1.000 currículos de mulheres. E no processo seletivo, a gente foi chegar na etapa semifinal e aconteceu uma coisa muito curiosa. A etapa semifinal era um processo em bancas. Mais de 80% dos candidatos semifinalistas eram homens. E aí eu fui pedi para entender o que tinha acontecido, e tinha as explicações mais variadas, os currículos, a formação. Eu falei, gente, é impossível, né? Se a gente recebeu mais da metade dos currículos de mulheres, não dá para acreditar que somente 20% dos semifinalistas sejam mulheres agora. Então, eu pedi para fazer uma análise novamente, uma avaliação, e a gente percebeu que as mulheres, por exemplo, nas bancas, se apresentavam com menos marketing, com menos ênfase que os homens. Quando a gente começou a ler o currículo linha a linha, não era uma questão de diferença de perfil, mas tinha diferenças na forma de se posicionar e na forma também da banca de avaliar. Conclusão, nós conseguimos rever o processo e nesse processo nós conseguimos ter hoje 40% dos diretores são mulheres, 60% homens, conseguimos quase ali o meio a meio nesse processo, e a instituição que nos apoiou me disse que de todos os estados que eles trabalharam, foi a primeira vez que algum estado, algum governo colocou essa preocupação. No governo de São Paulo, nós temos hoje o recorde de secretárias mulheres, nós temos 20% do nosso quadro de secretariado são mulheres hoje, nós temos 4 secretárias e a primeira-dama, e precisamos de muito mais, mas foi o recorde. O governador João Dória é um governador que dá muito espaço para mulheres, muita autonomia, delega muitos poderes, e esse tema da liderança feminina virou uma grande causa para mim, porque o governador não está ali o tempo todo. Eu vou nos eventos, eu participo de muitos fóruns e percebo que essa questão ela está sendo debatida hoje, mas a gente não está conseguindo passar desse patamar aí dos famosos 20%. Hoje eu falo também de um outro lugar como mãe, eu tenho gêmeas, 2 meninas de 5 anos, e vejo o desafio que nós todas temos que enfrentar, estar aqui trabalhando, voltar para casa em tempos ainda de pandemia e ver o desafio que a gente enfrenta para poder fazer um pouco do homeschooling também. Então, são diversos papéis que nós temos que desempenhar num momento de transição que vai nos trazer desafios adicionais para que, de fato, a mudança ocorra. Mas, para que ela aconteça, a gente precisa se unir, a gente precisa trazer esse debate para a mesa de uma forma mais natural. Um ponto, para finalizar aqui minha fala inicial, que me marcou muito, recentemente eu tive a honra ali de participar do Roda Viva no dia 10 de agosto. E quando eu fui no Roda Viva, eu comentei ali com jornalistas, é bastante assustador estar ali no meio daquela roda, e eu comentei, né, que eu era a 6ª mulher aí esse ano, tinham ido 5 mulheres em 32 programas, e eu era a 6ª mulher participando. A Vera Magalhães ficou muito tocada com isso. Depois da minha participação em menos de 2 meses, já foram 9, 10 mulheres no Roda Viva, mulheres incríveis, e o exemplo que a Vera deu ali de escutar e de agir imediatamente, de criar espaço para as mulheres, é muito importante. Eu acho que todas nós precisamos fazer mais disso, homens e mulheres, mas em especial nós mulheres, temos essa consciência que é nosso papel, de noite, pensar em como dar mais espaço para as mulheres. Eu olho para as minhas filhas e a única certeza que eu tenho é que eu quero que elas cresçam num mundo que seja, na realidade, o que eu imaginava que era quando eu era criança. Eu achava que era normal meninas brincarem de jogar futebol, de carrinho de rolemã, e a realidade se mostrou muito diferente quando eu ingressei no mundo do trabalho. Então, meu desejo é que quando as minhas filhas ingressem no mundo do trabalho, elas sintam que, na verdade, elas podem continuar sendo o que elas quiserem, e cabe a nós fazermos com que as próximas gerações tenham essa oportunidade. Então, de novo, parabéns, Carol, parabéns, Júlia, pela iniciativa, e contem com o governo de São Paulo, especialmente comigo, para que tenhamos muito mais mulheres na liderança e, em especial, no setor financeiro. Muito obrigada. Tudo isso que você falou reforça muito algo que eu venho falando há muito tempo, a importância da representatividade,
simplesmente de ter alguém lá, de ter uma mulher lá, inspirando outras mulheres, alertando, abrindo os olhos, exatamente isso que você falou. Às vezes você falou aquilo no Roda Viva, você abriu um olhar para algo que ela nunca tinha pensado, e isso abre portas para muitas outras mulheres, e isso vai inspirar e vai incluir muitas outras mulheres. A gente recebeu algumas perguntas nas nossas redes, e algumas perguntas aqui, eu não sei como que a gente está de tempo, mas eu acho que tem uma coisa também muito relevante de tudo que você falou, da importância, acho que da sua mãe como uma inspiração, e de outras mulheres, a força que isso trouxe para você, e também esse momento que a gente vive de pandemia. Recentemente eu li uma pesquisa do Fundo Monetário Internacional que 60% das mulheres no Brasil não têm acesso ao trabalho remoto, né, ao home office. Então a gente tem hoje um número de 60 mulheres que estão passando por um momento de desemprego, e é muito difícil, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que cuidar da família. Então, o quanto é importante dentro do governo, ou também do nosso lado, o papel como mulher, como líder, a gente olhar para essas mulheres, a gente trazer oportunidades, a gente agir. Eu acho que isso é o que mais me move e me inspira também na sua história. Eu queria que, assim, uma das perguntas, a gente recebeu perguntas sobre essa questão de como as mulheres podem melhorar essa questão de se apresentar, de marketing pessoal, nas entrevistas, no processo de seleção. A gente também teve uma pergunta que eu achei muito legal, que na sua carreira você teve um momento que foi o mais desafiador para você, de todo esse processo. Eu acho que foi um processo longo, né? Apesar de você ser muito jovem, você conquistou muitas coisas. E se olhando para trás, qual que seria a sua principal mensagem para jovens, para quem está começando a carreira aí, cheia de sonhos, mulheres cheias de sonhos? Bom, vamos começar pela primeira, que a parte do processo seletivo. Eu tenho aprendido muito agora, e aprendo todo dia aqui, tá? Na gestão pública tem poucas mulheres em funções de liderança. Eu percebo que a nossa forma, cada vez mais eu vejo algumas diferenças, mesmo no estilo feminino e no estilo masculino. E eu vou falar masculino e feminino, porque assim, todo homem, toda mulher tem seu lado masculino e seu lado feminino. Mas nós, mulheres, temos a chance de mostrar mais o nosso lado feminino. O que eu percebo na liderança é que a liderança é tipicamente mais masculina. Ela é mais assertiva, ela é mais firme, né? E também é muito mais baseada no modelo de relacionamento, né? Os homens fazem contatos entre si, sempre estão recomendando. As mulheres têm e aí eu estou falando de homem e mulher de novo, falando do lado masculino e feminino de cada um. Nesse processo que eu falei seletivo para vocês, o que acontecia, tipicamente, as mulheres, elas contavam a história de uma forma mais neutra, menos marqueteira, elas não contavam os detalhes importantes do currículo delas, e os homens se sentiam mais para eles era mais confortável de contar a sua história, de contar os seus diplomas. Isso a gente percebeu nitidamente ali na banca. Então, o processo de coaching que eu tenho feito com as mulheres que eu faço mentoria é muito esse: contem a sua história de forma natural, contem, e não sintam que vocês estão... Às vezes a gente tem aquela sensação, parece que eu quero aparecer, parece que eu estou tentando ser marqueteira, e não é. É muito importante. A pessoa que está ali na sua frente te entrevistando não conhece a sua vida. Então, cabe a você escolher os pontos que você acha importante contar. Um ponto que é natural para a gente, que facilita nesses processos, é a parte do diálogo. Fazer perguntas, responder perguntas com naturalidade. Então, mas é muito importante se preparar e escolher os pontos que você quer colocar da tua história, que você acha que são relevantes para aquela função específica. Com relação ao desafio, sem dúvida eu passei por vários, mas eu acredito que a gestão, aqui eu sou uma das coordenadoras hoje do Gabinete de Crise do Enfrentamento ao Coronavírus, e sem dúvida foi o maior desafio que eu passei na minha vida, estou passando. Nenhum de nós nunca imaginou que estaria enfrentando uma crise como essa, e estar aqui hoje e tomando decisões que a gente sabe que vai impactar a vida de milhões de pessoas, é realmente um nível de responsabilidade que eu jamais imaginei que eu pudesse ter na minha vida. E é muito importante, aí vai um aspecto que eu acho que vale tanto para o primeiro ponto quanto para esse: nós não somos supermulheres, não existe isso de super-heróis. Eu acho que é muito importante, uma força que nós temos é a nossa vulnerabilidade.
vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Eu lembro, por exemplo, eu mencionei Roda Viva, eu cheguei lá, eu estava nervosa. Quem não fica nervoso quando senta naquela roda, né? E no primeiro minuto, eu falei que eu estava nervosa. E foi super curioso. Quando eu saí de lá, muita gente mandou mensagens me parabenizando, mas teve algumas pessoas que viraram para mim e falaram: que incrível que você falou que estava nervosa. E eu achei, assim, quando você falou aquilo, eu me identifiquei, porque eu também estaria nervosa se eu estivesse lá. Mas, ao mesmo tempo, teve algumas pessoas que viraram para mim e falaram: você não deveria ter dito que você estava nervosa. Isso é um sinal de fraqueza. Agora, aconteceu o seguinte: as pessoas que falaram que legal que você falou que estava nervosa eram todas mulheres. E as pessoas que falaram para mim, você não deveria ter dito isso para sinal de fraqueza, eram todos homens. Pode ter sido coincidência. A gente cresce com isso, a gente cresce com essa história, você tem que ser forte. Vieses inconscientes. Completamente inconscientes, mas que não engajam, assim, não é autêntico. Consciente, não sei. Não é autêntico, o ponto é esse. A vulnerabilidade é você se conectar com a tua autenticidade. Se você tá nervoso, você não tá, mas inventar que você tá, que não tá, a gente complica coisas que são simples, e isso faz com que a gente se distancie da realidade. Então, acho que a autenticidade também é um ponto fundamental para passar por todo esse processo, e a conexão com a vulnerabilidade. Na pandemia, eu passei por muitas dificuldades. Teve uma fase que meu cabelo começou a quebrar, a cair, eu comecei a ficar super nervosa. E aí, o que eu percebi? Para mim, é muito importante ter momentos de silêncio, de descanso, de paz, né? Então, eu voltava para casa, me trancava em casa ali, meditar, fazer yoga. Meu noivo me ajudou muito nesse processo, minhas filhas, né? Já que a gente estava todo mundo trancado em casa, então a gente aproveitou esse momento para se conectar como família. E isso, para mim, fez toda a diferença para poder voltar e ter forças nesse processo todos os dias. Se a minha vida em casa tivesse instável, eu confesso que eu não teria aguentado. Foi assim, eu sou uma agraciada por ter tido a base que eu tive nesse processo durante esse período. E eu também tive que fazer escolhas duras. Por exemplo, eu fiquei todo esse período sem ver meus pais. Eu estava vindo trabalhar, grupos de risco. Então, são decisões duras que a gente tem que tomar. Meus pais moram aqui perto do palácio, mais perto, porque na minha casa eu não os vi nesse processo inteiro. A primeira vez que eu vi meu pai foi esse domingo, agora, né? Então, é duro, é difícil, mas são decisões que a gente precisa tomar nesse processo. E outro ponto que eu queria lembrar aqui, que vocês mencionaram, né, Carol, os 60% das mulheres que estão desempregadas, é isso que eu acho incrível da resiliência feminina. As mulheres tiveram menos acesso à tecnologia, tiveram mais responsabilidades em casa nesse processo e foram quem mais incentivou o cumprimento dos protocolos de distanciamento e a prática da quarentena, o uso da máscara. Então, é uma combinação que, às vezes, assim, me impressiona. A força feminina, durante essa pandemia, foi uma das coisas que realmente me impressionou. E, assim, a cada mulher, a cada esforço, eu fui visitar, a gente foi distribuir máscaras na cidade de Tiradentes, em Paraisópolis, em Heliópolis, e, assim, o contingente de mulheres que fez com que a gente pudesse salvar milhões de vidas nesse processo foi realmente impressionante. São as pessoas que estavam e estão passando pelas maiores dificuldades também. Muito obrigada, Patrícia. Eu sei que seu tempo está super esgotado, que você tem outra reunião agora, uma agenda aí super cheia, inclusive hoje. Eu acho que isso que você falou realmente é muito inspirador, e eu sempre falo que a sociedade precisa acreditar mais nas mulheres, mas as mulheres precisam acreditar mais em si mesmas também. E eu queria finalizar com isso. Muito obrigada por estar aqui, que seja o nosso primeiro encontro de muitos, que você esteja sempre perto da gente, do Fin4She. É muito bom ter líderes e mulheres como você. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabenizo de novo, e espero que ano que vem a gente esteja aqui celebrando o número recorde de mulheres no mercado financeiro, de mulheres investidoras, e mais importante, de mulheres ocupando cargo de liderança, para que a gente possa trazer ainda mais mulheres e criar aí um ciclo virtuoso, mais equânime, né? Que não é para trazer mulheres para tirar os homens, é para a gente trabalhar todo mundo juntos. Se tem uma coisa que essa pandemia ensinou para a gente, é que o trabalho de uma forma integrada, com mais união, com mais colaboração e solidariedade,
dá muito mais resultado. E é o único caminho para a gente, que seja um legado positivo dessa pandemia. Um mundo mais solidário e mais equânime. Obrigada e parabéns de novo. Obrigada. Bom dia para você. E quando tudo isso passar, vamos marcar um café para a gente se conhecer pessoalmente. Combinado, vamos sim, Carol. Parabéns de novo. Bom dia para você. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.